No vídeo passado, vimos o teste de Miller que está aí na tela. Ele é um algoritmo que, dado o inteiro n e uma base A positiva e menor que n, diz que n é composto ou retorna inconclusivo. Nesse vídeo, vamos ver que o teste de Miller é um bom teste, de acordo com os critérios que estabelecemos no primeiro vídeo de testes de primalidade. Além disso, vamos desenvolver um algoritmo randomizado que determina se um número é primo ou composto. Para falar de modo preciso o que significa dizer que o teste de Miller é um bom teste, precisaremos de duas definições muito parecidas com as que vimos para o teste de Fermat. Tudo o que faremos será para n ímpar, porque testar se um número par é primo não é interessante. Assim, dado n ímpar e A entre 1 e n-1 não inclusive, vamos dizer que A é uma testemunha de Miller da não primalidade de n, se Miller A n retorna composto. Por outro lado, se n for composto, mas Miller a n retornar inconclusivo, então n é dito ser pseudoprimo forte em base A. A gente usa a palavra forte porque toda vez que um número n é pseudoprimo forte em base A, ele também é pseudoprimo em base A. Ou seja, o teste de Miller é pelo menos tão bom quanto o teste de Fermat. Com as definições acima, podemos agora ver um resultado do Rabin que mostra que o teste de Miller é de fato um bom teste para todo valor de n, ao contrário do teste de Fermat. O Rabin mostrou que se n é um número ímpar composto, qualquer que seja, pode ser número de Carmichael ou não, pelo menos 75% dos números maiores que 1 e menores que n-1 são testemunhas de Miller da não primalidade de n. Esse resultado não diz quais números entre 1 e n-1 são testemunhas de Miller, o que faz parecer que esse fato não é muito útil para um algoritmo. Mas o Rabin, sendo um pioneiro da área de algoritmos randomizados, usou esse teorema da tela para fazer o teste de Miller-Rabin, que é o seguinte algoritmo. O algoritmo vai receber n ímpar maior ou igual a 5 e k um parâmetro correspondente ao número de iterações. E vai fazer k vezes a seguinte coisa. A gente vai sortear um A entre 2 e n-2 ao acaso, e vai usar esse A para rodar um teste de Miller com base A. A gente sorteia A nesse intervalo porque as bases 1 e n-1 nunca são úteis se n for ímpar. Se algum desses testes de Miller retornar composto, então é porque o n é composto mesmo. Por outro lado, se nenhum dos k-testes de Miller detectar que n é composto, então a gente vai declarar que n é provavelmente primo. A graça desse algoritmo é que o teorema do Rabin garante que quando a gente retorna provavelmente primo, a chance do número ser composto, mas a gente ter dado azar sorteando valores de A ruins k vezes, é no máximo 1/4 elevado a k. Para ver isso, imagine que n é composto. O teorema do Rabin diz que pelo menos 75% dos A's são testemunhas de Miller para a não primalidade do n. E, portanto, no máximo 25%, ou seja, 1/4, dos A's não são testemunhas de que n é composto. Assim, a chance de sortearmos um A que não é testemunha é no máximo 1/4. Se sortearmos dois A's independentemente, a chance de nenhum deles ser testemunha é no máximo 1/4 vezes 1/4, e assim por diante. Se sortearmos k valores de A, a chance de nenhum deles ser testemunha é no máximo 1/4 elevado a k. Um outro jeito de pensar nesse algoritmo é o seguinte: se eu trocar provavelmente primo por primo na linha final, então quando o algoritmo retorna primo, ele está mentindo com probabilidade no máximo 1/4 elevado a k. E quando o algoritmo retorna composto, ele sempre está falando a verdade, ele sempre acerta. Assim, finalmente temos um teste que fala composto ou primo, ao invés de falar composto ou inconclusivo. Vale enfatizar que a probabilidade do algoritmo errar não diz respeito ao valor de n. Imagina que a situação é adversarial. Se a gente estivesse usando o teste de Fermat, um adversário podia passar para a gente um número de Carmichael, e aí isso enganaria nosso teste. Já no teste de Miller-Rabin, não tem como o adversário escolher um n ruim. A probabilidade de falha envolve apenas os sorteios das bases, os A's, que o algoritmo faz. Não envolve a entrada do algoritmo. Não importa qual o valor de n, se eu fizer o procedimento que está aí na tela, a chance de eu errar é no máximo 1/4 elevado a k. Para quem não viu algoritmos randomizados antes, isso pode não parecer muito satisfatório. Como assim um algoritmo erra com alguma probabilidade? Mas note que se eu colocar k igual a 40, por exemplo, a probabilidade de falha do algoritmo é 4 a menos 40, ou seja, 2 a menos 80. E essa probabilidade é menor que a chance de eu ganhar na Mega Sena 3 vezes consecutivas. Uma analogia um pouco mais descontraída é a seguinte: vamos fingir que o algoritmo demora 1 milissegundo para testar se um valor de n é primo. Segundo as teorias físicas atuais, a idade do universo é menos que 2 elevado a 70 milissegundos. Assim, se a gente rodar um teste de primalidade para cada milissegundo de existência do universo, a probabilidade de todos eles darem certo é pelo menos 99,9%. Por outro lado, a chance de faltar energia no meio desse procedimento é muito maior.
E além disso, o parâmetro K permite controlar o grau de confiança. Então, se você quiser um algoritmo mais rápido, mas não quiser essa confiança toda, você pode rodar com um K menor, K igual a 10, digamos. Hoje em dia, existem muitos e muitos algoritmos randomizados, e a ideia de estudar esses algoritmos como uma área da computação foi uma das muitas grandes contribuições do Rabi, inclusive ela está citada no prêmio Turing que ele recebeu. A título de curiosidade, do mesmo jeito que se estuda a classe P, dos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por um algoritmo determinístico, também são estudadas classes de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por algoritmos do tipo Monte Carlo, que nada mais é que um nome bonitinho para algoritmos randomizados, que envolvem probabilidade, que sempre rodam em tempo polinomial e que erram com probabilidade pequena. A classe desses problemas é a classe BPP. O algoritmo da tela ele é um algoritmo do tipo Monte Carlo, mas ele tem uma propriedade adicional. Ele nunca erra quando fala composto, e ele erra com probabilidade pequena quando ele fala primo. Por isso a gente diz que ele é um algoritmo do tipo Monte Carlo com erro unilateral. Também tem um nome para a classe dos problemas que tem um algoritmo assim, que é a classe RP. Também são estudados algoritmos que sempre acertam e usam probabilidade, mas a probabilidade entra no tempo de execução. Por exemplo, algoritmos que demoram em média tempo polinomial, mas que podem demorar mais se os sorteios forem sempre ruins. Tais algoritmos são chamados de algoritmos Las Vegas. E a classe dos problemas que podem ser resolvidos com algoritmos Las Vegas chama-se ZPP. Miller e Rabin fizeram esse algoritmo que está na tela no final da década de 70. Posteriormente, também fizeram um algoritmo Las Vegas de primalidade, e mais de 20 anos depois do teste de Miller e Rabin, Agrawal, Kayal e Saxena desenvolveram o primeiro algoritmo determinístico, chamado de teste AKS, para testar primalidade em tempo polinomial. E, portanto, eles provaram que primalidade é um problema que está na classe P. No entanto, o teste AKS dá mais trabalho para implementar, e seu tempo de execução é um polinômio de grau 6 no número de dígitos da entrada. Por isso, na prática, acaba que o teste de Miller-Rabin ainda é muito usado, porque ele é muito mais rápido em tempo de execução. Em criptografia, por exemplo, o teste de Miller-Rabin é preferível ao teste AKS.